deixaria entrar. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal Argumento pela TV Capital, sempre com convidados e tratando dos assuntos do momento. Hoje vamos falar um pouco sobre o quadro político aqui no estado de Goiás e também sobre uma data importante para a política nacional, para a história do Brasil, que são 50 anos do golpe, do movimento. Os mais exaltados, mais defensores falavam até em revolução, mas eu prefiro tratar como golpe de 64. E o nosso convidado de hoje é o professor Joãomar Carvalho, jornalista de formação e uma referência no ensino universitário no estado de Goiás, especialmente hoje na PUC de Goiás. Não é mesmo, Joãomar? Tudo bem? Tudo bem. Essa referência é muita gentileza sua, né? Mas realmente a minha base toda é o jornalismo, né? Eu trabalhei muito tempo em Goiânia, né? Como repórter, como editor, né? Mas já, naquele tempo já dividia as redações com a sala de aula na UFG. Né? Eu lembro como aluno atento que era, de ver o senhor muito preocupado, acompanhando sempre aquele momento de redemocratização da história do país nos anos 80. O senhor sempre teve interesse por isso, não teve? Ah, muito. Uma preocupação que eu sempre tive como jornalista, como professor, foi contextualizar todo o quadro da vida dos estudantes, na vida do país, né? A gente não pode ser jornalista, a gente não pode ser professor, a gente não pode ser advogado, se a gente não souber em que sociedade nós estamos, né? Uhum. E naquela época, uma época muito rica, né? E ainda muito perigosa, porque os rescaldos de ditadura são as coisas muito ruins, né? Até hoje nós temos isso, né? E eu sempre achei prudente e uma obrigação da minha parte contextualizar os alunos, né, para um ambiente, para a sociedade onde estavam, uma sociedade que vem de uma experiência de 20 anos, 21 anos de ditadura, não é uma sociedade aberta, uma sociedade marcada por vícios de autoritarismo, né? Eu estava vendo um depoimento do ator Lima Duarte hoje, ele dizendo que os artistas eram muito provocadores, né? Então, eles ficavam observando na plateia para ver se tinha alguém com tipo de espião do regime militar. Quando eles encontravam, aí eles começaram a encenar olhando, falando diretamente pro sujeito, né? Eu lembro que na época de faculdade a gente tinha isso, né? Sempre suspeita de algum agente infiltrado para saber quem é que estava pensando o quê. Exato. E a gente guardou as nossas suspeitas pelo curso inteiro também. Naquela época ainda que nós entrei na faculdade em 83, ainda tinha resquício disso. Muito resquício. A minha geração tinha certeza, né? A geração, eu me lembro de um famoso estudante, vou colocar estudante de aspas, né, Marcelo? Porque ele fez todos os cursos do então Instituto de Ciências Humanas e Letras da UFG, o ICHL, né? Ele fez letras, ele fez filosofia, sociologia, história. E desgraçadamente eu tive a honra, em aspas também, de tê-lo como colega de jornalismo, né? E não só ele, mas a gente já sabia que ele era um espião, era um dedo duro, né? Porque... E depois a gente descobriu que na sala tinha mais gente. Mas essa questão da provocação, você imagina nós estudando jornalismo com a ditadura na cabeça. Nós fazíamos reuniões, faz parte de reuniões de oposição. Eu lembro na época que nós queríamos criar um centro da realidade brasileira. No fundo, a gente queria ter um pretexto para bater na ditadura, né? E um dia chegou um rapaz bonito, bem vestido, né? Completamente diferente da nossa vestimenta de jornalista, de estudante de jornalismo, né? E logo aí ele fez exatamente como o Lima Duarte fazia, os artistas faziam, né? Passamos a dirigir todas as questões para cima dele, né? E com provocação, ele não aguentou a metade da reunião, teve que sair. Era uma norma na época da gente, uma forma de reação, né, Marcelo? Hoje não tem dúvida nenhuma em relação a isso, mas a história provocou a gente a ter sempre esse questionamento, até pelo tratamento que até a imprensa dava na época. Foi golpe ou foi revolução? Não, golpe, né? Não tem a menor dúvida. Eu acabei de deixar, fui convidado a fazer o primeiro depoimento naquela Comissão da Verdade e Memória do Sindicato de Jornalistas, mas eu terminei não gostando muito do que eu falei e não gostei da forma como fui conduzida, não é?
Porque foi a primeira entrevista, foi a primeira conversa, não é? Aí me comprometi com o Cláudio Curado, o presidente do sindicato, falei assim, eu vou fazer um texto sobre isso. Eu tenho muito material sobre esse período, fui juntando material, até porque eu era professor de História da Imprensa, né? Você estudou comigo essa disciplina, né? E fui juntando material e fiz um texto e mostrando exatamente isso, quer dizer, e há um depoimento, há depoimentos assim, muito impressionantes, mostrando o Márcio Moreira Alves, né, que era jornalista, já falecido, né, jornalista e deputado do MDB, e ele fez em dezembro de 68, no pinga-fogo lá da Câmara dos Deputados, no finalzinho, pedindo para as moças não namorarem soldados. Para as moças não namorarem soldados como protesto contra a ditadura, né? É claro, e ali foi o pretexto para o ato, o AI-5, o ato institucional número 5, foi o golpe dentro do golpe, né? E ele conta e aí uma indicação para quem quiser saber dessa história, Márcio Moreira Alves, né? Se clicar o nome dele, tem um site, né? um portal, e tem todos esses artigos dele, os livros dele, né? E ele conta como é que foi essa ruptura institucional e principalmente tem um capítulo, um artigo especial dedicado a Goiás à deposição do governador Mauro Borges. Certo. Então, realmente, lendo tudo isso, um golpe, não tem a menor dúvida. E outra coisa, foi 31 de março ou 1º de abril? Como esse golpe foi na madrugada, Marcelo, né? Quer dizer, então foi no 1º de abril mesmo, né? Quer dizer, aí não ficou consagrado 1º de abril, muito provavelmente por causa da celebração do Dia da Mentira. Dia da Mentira, realmente, a propaganda que foi sempre muito forte em ditadura, cuidaram bem disso, né? Aí como eu tenho a obrigação de ser o do contra de vez em quando, eu tenho que lembrar do meu pai que dizia que só é outro dia depois que você dorme. E aí os militares estavam certos, era 31 de março, porque eles não tinham dormido ainda, estavam conspirando. Estavam conspirando o tempo todo, exato, né? Mas era isso mesmo, foi na madrugada mesmo, já era madrugada de 1º de abril de 64, né, o golpe, né? E o golpe, assim, a gente lê nos livros do jornalista Hélio Gaspari, ele está relançando, serão 5 livros, né? Ele contando assim, a gente lendo os livros dele, como foi fácil fazer um golpe. Não tinha a oposição, o governo que tinha um caráter progressista, mas havia um problema de gestão muito grande no governo. Governo fraco, né? Governo fraco, sem comando. O Jango sempre foi um presidente, um político de bastidor, né? De repente ele foi alçado à presidência da República. Foi complicado ele assumir, né, Marcelo? Porque, na verdade, antes do Jango assumir, o Jânio sim tentou dar um golpe, né? Um autogolpe, que foi aquele negócio de anunciar a renúncia na expectativa de que todo mundo se juntasse em torno dele para fazer uma coalizão política, né? Ele renunciou, esperou o apoio da sociedade que não veio. Não veio porque nem sabia que ele estava renunciando. Ficou sabendo depois, né? Aí não tem jeito de dar golpe desse jeito, né, Marcelo? Não tem jeito, né? É o golpe assim, o milagre da ruptura política. Não funciona assim, não funciona. E a argumentação que os militares tiveram com apoio de algumas entidades aí da organização, da sociedade civil, era de que havia o iminente risco de um golpe de esquerda capitaneado por João Goulart e seus aliados. Existia? Não havia. Hoje, assim, à distância, é fácil dizer isso. Não havia plano, quer dizer, claro que havia organizações de esquerda querendo isso. Havia, de fato, um ambiente de muita efervescência política nos anos. Isso vem do governo de Juscelino Kubitschek. É um governo assim, a ideia do desenvolvimento, todo mundo passou a entender de economia, de desenvolvimento, a construção de Brasília deslocou o eixo para o centro-oeste brasileiro, né? E havia uma efervescência das instituições. Na época, a UNE era uma instituição séria que representava os estudantes, né? A UNE foi responsável pela criação da Petrobras, né? Hoje a UNE faz manifesto para derrubar os juros, né, dos bancos a pedido da presidente Dilma, né? Para brigar com a polícia por causa de combate a tráfico de drogas. Drogas, então é uma ex-UNE, isso aí não é UNE. E aí não havia, Marcelo, havia, por exemplo, uma efervescência muito grande. A UNE tinha os centros de cultura popular, sim, que faziam projetos populares em todas as regiões do país, principalmente no Nordeste, né? Nasceram lá em Pernambuco. E me parece que essa foi a maior perda do país, essa efervescência cultural. Se a gente pegar e balançar hoje,
tinha muita coisa que era solta, coisa de jovens, de adolescentes, né? De 18, 19, 20 anos, trabalhos artísticos ainda em construção, vamos colocar assim. Exato, Mas tinha essa efervescência que foi perdida. A gente pega a partir do golpe, você tem um período meio perdido aí, com os artistas saindo do país, a censura atuando, reprimindo o poder de criação. E aí, talvez, se não tivesse esse período negro, para a cultura principalmente, nós não teríamos que aguentar lepo-lepo e outras coisas mais hoje, né? Mas, retomando um pouco, essa efervescência, os CPCs, toda essa agitação, e havia no plano internacional, havia um clima que favorecia essa ideia de uma revolução socialista, né? Cuba derrubava a ditadura do Fulgêncio Batista, a independência da Argélia, né? Os argelinos derrotavam a França, a independência também do Vietnã, começava a haver um surto de independências na Arcos, né? Na África toda, e quer dizer, os grandes impérios, português, espanhol, francês, começavam a ruir, perdendo as suas colônias, né? E isso tudo, quer dizer, e nesse processo todo apareceram umas figuras carismáticas, por exemplo, o Jânio Quadros, na loucura dele, recebeu o Che Guevara, foi condecorado o Che Guevara em Brasília, né? E o Jânio Quadros, que não era um homem de esquerda, muito pelo contrário, conservador. Muito conservador, mas era um craque da política, né? Da imagem pública. E ele condecorou dizendo que queria criar um outro eixo da política externa brasileira, né? E é claro, isso provocou uma insatisfação muito grande nas Forças Armadas, e as Forças Armadas, mas a gente tem que entender também, é um outro elemento que desde o golpe, eles queriam dar o golpe no Getúlio Vargas, o suicídio do Getúlio Vargas, né? 54, né? Isso adiou o golpe, né? No governo Juscelino enfrentou duas rebeliões armadas, né? Em Aragaça e Jacareacanga, né? O Juscelino, dentro do espírito dele, né? Ele acabou com essas sublevações, esses levantes, e anistiou os sublevados, né? Criou um clima. Então, esse ambiente de política deu a impressão de que o Brasil caminhava para uma coisa nova, né? Só que não tinha. Não. Eu li hoje no Popular, você deve ter visto, né? O Edmilson Souza ali, né? Nosso colega jornalista, foi presidente do Sindicato de Jornalistas, que ele é contato da ALN, né? Aliança, né? Aliança Renovadora Nacional. Então, o Edmilson falando, uma avaliação que hoje ele faz sem problema de ser xingado, que não havia esquerda, quer dizer, sendo os grupos, né? Quer dizer, não havia povo atrás disso, quer dizer. Eu fiquei pensando o dia inteiro, matutando essa ideia, por exemplo. Então, essa coisa aconteceu o quê? No Rio São Paulo, Marcelo, quer dizer... Eu estava numa série de depoimentos, hoje eu vi o Cacá Diegues, ele teve um filme chamado Os Herdeiros Proibidos, porque o filme tinha na narrativa, usava o Getúlio Vargas como um dos personagens, um dos narradores. Os censores justificaram assim, não, nós não queremos divulgar Getúlio. Se dependesse de nós, a gente ia tirar o Getúlio da cova, levar em praça pública e fuzilá-lo de novo. Esse era o clima. Porque ele era militar, né? Então achava que era uma dissidência. Exatamente. Então, e outra coisa, a gente tem que entender esse espírito também, que foi um movimento que os Estados Unidos, através da CIA, fizeram na América Latina inteira, com medo de Cuba, do Che Guevara e outras figuras, aí para evitar que o tal do fantasma do comunismo, que era uma jogada de marketing também, né? Porque o fantasma foi esse, Fidel Castro, né? Quer dizer, esse movimento, que Cuba era uma zona dos Estados Unidos, né, ali, quer dizer, ao lado ali, a poucos quilômetros dos Estados Unidos, né? E ele começou o governo, né? E não teve nenhum apoio dos Estados Unidos, né? E no clima da Guerra Fria entre a então União Soviética e Estados Unidos, né? Quer dizer, houve um aceno da União Soviética e Cuba se aliou com a União Soviética, né? Então ficou um incômodo, né? Um cisco no olho dos americanos ali, no seu quintal, né? Então, o que a americana queria fazer? Prevenir novas Cubas na América Latina. E imaginar que o Brasil... Mas todas as análises que a gente tem, Marcelo, não havia não havia uma mobilização popular, havia os grupos
Não é? Claro, os grupos de esquerda, esses grupos de esquerda juntavam gente que não era de esquerda, mas contra o regime. Talvez tenha tido uma falta de habilidade política por parte do governo comandado por Jango, que era deixar, por exemplo, a reforma agrária, que é uma bandeira histórica e que nunca foi consolidada plenamente no Brasil. E nem vai ser, né, Marcelo? Nem vai ser. Naquele momento acabou sendo usada o discurso em favor da reforma agrária como um sintoma dessa ameaça do comunismo. E havia um outro elemento que o Francisco Julião, Chico Julião, tinha lançado lá em Pernambuco, em torno dessas ligas camponesas. Né? Sim. E Goiás foi um estado muito marcado, porque aqui nós tínhamos Zé Porfírio, né? E a revolta de Trombas e Formoso, né? Camponesas que vieram para Ceres, quando chegaram do Maranhão e do Piauí, Ceres já estava todo ocupado, era uma colônia agrícola de Ceres, né? E aí não tinham o que fazer, aí descobriram que tinha essas terras em Trombas e Formoso, foram para lá, aí foram recebidos a bala pelos proprietários, mas as terras eram terras devolutas, né? E esse processo terminou com o governador Mauro Borges, que fechou esse processo concedendo as terras e tal, né? Zé Porfírio se elegeu deputado pelo PTB, está desaparecido até hoje, saiu da cadeia. Deixaram ele na rodoviária, que foi uma ingenuidade do advogado deixá-lo na rodoviária de Brasília, e ali sumiu. Mataram ele. E aí tem um porém também. O Brasil está cheio dessas histórias mal contadas, mal começadas e mal arrematadas, né? Parece que assim, a gente vai discutindo, aí no meio do caminho perde interesse, larga ali e vê como é que fica. É como a imprensa faz muito isso, assim. Esse dia me perguntaram num programa de televisão assim, professor, os protestos vão continuar, vão voltar agora na Copa, nesse ano de 2014, falei assim, na realidade eles nunca pararam, a imprensa que tirou o foco deles, mas nunca parou, todo dia tem um protesto em qualquer lugar do capital do Brasil, né? Isso que você falou é verdade, de repente tira o foco das coisas e aquele assunto morre, e morre de uma maneira assim, conveniente, né, Marcelo? Conveniente. Isso eu tenho uma reflexão hoje, eu não sei para onde a sociedade vai. O centro dos protestos ano passado foi o transporte coletivo. Pois é. Certo? Poxa, você vai fazer mais protestos que já fez? Resolveu alguma coisa? Avançou em alguma coisa? Parece que não. Marcelo, a resposta é não. É não, Marcelo. Hoje, antigamente, quando eu comecei a trabalhar na imprensa, isso era normal, a gente ser procurado enquanto profissional por uma comunidade que tinha um problema ou de asfalto, ou de água tratada, ou de fornecimento de energia elétrica. A gente ia lá, fazia matéria e, às vezes, né, muitas vezes, as autoridades se sensibilizavam e resolviam o problema. Hoje, tanto faz fazer ou não fazer, a sensibilidade é a mesma. Eu diria mais assim, Marcelo, aconteceu uma ruptura mesmo do poder político com a sociedade. Não há mais, por exemplo. No meio daqueles protestos todos, a reação que a gente viu, por exemplo, dos governos, né? Aqui em Goiás, em todos os estados, eles ficaram perdidos, os governadores, os prefeitos, né? Mas em Brasília foi sintomático, Marcelo, dessa ruptura que eu falo, povo e poder político, né? Aí a presidente Dilma, né, os seus assessores, um mercadante, esse pessoal todo, propondo uma constituinte. Ninguém falou em constituinte nos protestos. Ninguém falou em reforma política nos protestos. O pessoal falou de ônibus que não presta, sistema de saúde que não presta, segurança que não funciona. Isso. Mas isso dá trabalho demais. Mas dá trabalho, né, Marcelo? Como é que eles iam resolver? Quer dizer, não funcionou. Quer dizer, aí o próprio Congresso, que é da base da presidente Dilma, bombardeou a coisa e ficou tudo como se não tivesse acontecido. E tem uma coisa que é grave, Marcelo, né? Como é que o poder público brasileiro, em todas as instâncias, federal, estadual e municipal, ao mesmo nível, né? Eles abrem um serviço público essencial como transporte público, né? E abrem para concessão para a iniciativa privada. Aí, no momento de fazer graça com a população, eles dizem assim, não, vocês não podem dar um aumento das tarifas dos ônibus, né? Ora, se você passa para a iniciativa privada, você tem que respeitar o contrato. Se é para não dar tarifa, então que o Estado assuma, como os países europeus fazem isso. Transporte público não é de graça, você paga, mas tem um subsídio do Estado. Esse modelo do eixão aqui, nosso aqui, por exemplo. Né? Isso eu tenho falado quase que diariamente, quando eu sou provocado, João Mar.
O próprio usuário de transporte coletivo em Goiânia já tem aquele discurso, se é para aumentar, aumenta logo, mas oferece o serviço. Eu vi um cidadão... Certo? Não dá. Hoje, e um dos grandes problemas do governo da presidente Dilma está segurando o preço do combustível, está segurando o preço da energia elétrica, segurou aí as tarifas de transporte coletivo para não pesar na inflação, só que os tesouros estão bancando a farra. Exato. Isso, o impacto disso em termos de orçamento, em termos fiscais é o mesmo, ou pior ainda. Tem um outro elemento para a gente colocar nessa excelente análise, Marcelo, que é o governo, desde o governo Lula, com a crise de 2008, né, passou a fazer um processo de desoneração ampla de alguns itens, né, comprar geladeira, comprar não sei o que mais, né, comprar carro, essas coisas todas. Quando você desonera, quer dizer, a sociedade, o telespectador precisa entender isso, você deixa de cobrar imposto. Quando você deixa de cobrar imposto, você reduz, né, o orçamento do governo federal. Quando ele vai repassar, quer dizer, o fundo de participação dos estados, esse fundo de participação está menor. Quando aqui o governador Marconi, a Secretaria da Fazenda vai fazer o repasse para os prefeitos, o recurso está menor. Quer dizer, então desonerar significa menos recursos para a infraestrutura, para tudo isso. Quer dizer, então, além então o governo faz graça em duas pontas. Manda as pessoas comprarem. Tem um dado hoje, 55% da população brasileira está endividada, sem condição de pagar, Marcelo. Dados do próprio governo. Quer dizer, então estão fazendo graça com a sociedade. Não é? Vai empurrar com a barreira até chegar a 60%. Hoje, por exemplo, nós estamos importando gasolina, Marcelo. Né? Quer dizer. Voltando ao nosso assunto inicial. O Brasil hoje emite sintomas de ser uma democracia consolidada, apesar das marchas recentes aí, pedindo a volta dos militares, em nome da família, etc. e tal. Hoje o clima é totalmente diferente, né? Completamente. Eu vi assim, eu fiquei surpreso com essa tentativa de renascer, aquela marcha de Deus e a família. Quer dizer, esses cidadãos brasileiros, em 64, né, deram todo o pretexto, né, de sociedades que os militares não tinham para dar o golpe. Quer dizer, o governo de João Goulart, tinha os pretextos, mas quando a população sai milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas na rua, rezando com medo do comunismo, né, não havia nenhuma ameaça real aqui, não havia nenhuma instituição, nenhum partido, mesmo o Partido Comunista Brasileiro, o Partidão, né, o PCB, continuar na ilegalidade desde 1947, né? Quer dizer, esse partido vieram à luz agora depois da anistia, quer dizer, e aí eu vi essa tentativa de voltar, felizmente viu que foram os gatos pingados, eram 6 aqui em Goiás, né? Mas nós temos assim um clima, hoje nós vivemos uma situação, construindo uma democracia. Democracia é a coisa mais chata do mundo, mas é a melhor coisa que o homem criou para viver num ambiente em que você respeita o diferente, você trabalha, você dá palpite, você vai para casa, essa coisa. Não há um regime melhor que isso, mas manter o regime democrático é uma coisa difícil, Marcelo. Difícil porque significa negociar toda hora. Né? Você cede um pouco, eu cedo um pouco e assim por diante. A semana começou em Brasília com uma sessão especial hoje, onde alguns parlamentares pediram lá a revisão da lei da anistia que previa aí era anistia ampla, geral e restrita. Isso vale para quem sofreu as agruras, quem lutou contra a ditadura, e também para os torturadores, para quem fez a ditadura. Parece que há uma mudança, agora a tentativa de mudança para que os torturadores, os responsáveis pelas agressões durante a ditadura sejam punidos. Está na hora do país virar essa página, não, João Mário? Olha, Marcelo, eu durante muito tempo eu achei que aquela decisão, a anistia da forma que nós construímos, né, e da forma como o Supremo Tribunal Federal tem sustentado em algumas decisões importantes, por provocações de setores da sociedade. Mas aí eu olho aqui a América Latina, principalmente o Chile e a Argentina, né, geram assim, ditaduras assim, mais dolorosas que a nossa, né, com 30 mil que morreram na Argentina. Quer dizer, enquanto eles não processaram, colocaram os generais na cadeia, eles não conseguiram arrumar a consciência cívica do país. O Chile foi assim. Quer dizer,
Eu acho que eu estou vendo agora nessa comissão da verdade, que é um instrumento importante, para saber o que aconteceu com as famílias. As famílias têm um direito de enterrar seus mortos, né? Eu vi agora o depoimento daquele coronel, a frieza de dizer como é que os restos mortais do deputado Rubens Paiva, né, no Mas ele voltou atrás depois. Voltou. Aquele depoimento, e volta atrás, mas não disse que disse uma inverdade, né, Marcelo? Né? Quer dizer, que aquilo era como se fosse um estrume, uma coisa, qualquer coisa, e nós pegamos aquilo e jogamos no mar, né? Os tubarões, né? Quer dizer, enquanto a gente não conseguir processar essas figuras, tem que abrir, porque o Exército tem que vir a público, porque já não pode aceitar, Marcelo, que o Exército brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, no geral, né, elas sejam marcadas por setores num período X e deturpar as funções constitucionais das Forças Armadas. As Forças Armadas não reconheceram nenhum erro, nenhum dolo, nenhum problema até hoje, 50 anos depois. Né? Pois é. E está evidente com todos os processos. E é um assunto proibido também de tocar. Um assunto proibido, mas nós temos que debater isso, eu acho. Eu acho que talvez, na hora de processar esses caras, porque se forem para a cadeia, eles vão abrir o bico, eles vão falar tudo, né? Agora estou achando que a forma de pacificar a sociedade brasileira é isso, né? E a gente está descobrindo, Marcelo, nós morreram 100 e poucos brasileiros nesse período, né? Se fosse Marcelo, era grave, né? Mas nós estamos vendo já uma relação, estava vendo hoje no jornal, uma relação de mais de 1000 pessoas. Me parece que a gente não deve misturar muito as coisas, mas já misturando, é o berço da impunidade, né? É o berço da impunidade. A gente tem um histórico aí, por várias razões, de crimes que não são solucionados e que ficam só no imaginário, né? Exato. Na sabedoria popular. Foi fulano, foi cicrano, foi beltrano, foi assim, assado. E a coisa não chega no tribunal. Não chega. E quando chega, você tem também um sistema, a composição dos nossos tribunais é muito político, né? Quer dizer, a gente viu um momento ímpar, né, colocar ex-deputados, deputados na cadeia, mesmo que em regime especial e tal, mas que simbolicamente foi importante, que é a primeira vez, né, Marcelo? Né? Não, em coisa quer dizer, menos de então um ano, mostra são que é possível 6 deputados condenados. Né? Condenados, né? Numa estrutura que foi montada, num esquema que foi montado para não condenar ninguém. Para não condenar. Montaram ali, o PT montou aquela composição do Supremo para não acontecer nada. Mas antes disso, quando se joga o foro privilegiado para o Supremo, foi a certeza que os parlamentares tinham de que o Supremo jamais teria condição de julgar um parlamentar que fosse. Exato. Porque a ação penal, crimes comuns, não era a praia do Supremo, né? Isso mostra, Marcelo, que é possível hoje uma revisão da lei da anistia, né? Para punir essas figuras que estão debochando da sociedade, esses coronéis, Marcelo. Tá. Eu vou começar por esse ponto, pela atuação do Supremo, no próximo bloco, João Mar, para a gente chegar aqui na política local. Daqui a pouco, fique ligado aí, a gente volta aqui conversando hoje com o professor João Mar Carvalho, professor universitário da PUC Goiás, no curso de jornalismo. Estamos de volta aqui com o jornal Argumento. Para você que está nos acompanhando ao vivo, agora na segunda tarde, acompanhando a reprise no domingo, nessa terça-feira, estamos com o professor João Mar Carvalho. Ele é professor universitário, foi professor durante muito tempo na Universidade Federal de Goiás e hoje atua na PUC Goiás. João Mar, você, no final do bloco anterior, falava justamente desse momento que a gente vive, a gente começou a falar do golpe, esse momento que nós vivemos, passamos pela democratização, temos uma democracia, pelo menos democracia formal, consolidada, né? E temos uma apatia, uma falta de participação da população, do eleitor no processo. Tem como motivar o cidadão comum a participar, a acreditar na política, considerando essa falta de vínculo entre discurso e prática políticas com aquilo que o cidadão vive no dia a dia? Olha, nós teremos que recriar tudo, recomeçar tudo de novo, Marcelo, porque nós estamos num momento de um divórcio muito claro entre os poderes, todos os poderes, o poder judiciário, legislativo, executivo, todos eles distantes. O povo sai à rua e os executivos, de modo geral, propõem coisas que não tem nada a ver com um protesto da rua e a vida continua como se nada tivesse ocorrendo.
que é que ocorre? Os partidos, né, não estão colaborando com esse processo. Quer dizer, há um grande processo de manipulação das estruturas partidárias, né? Quer dizer, os partidos, nós temos uma estrutura boa, né? Quer dizer, os partidos podem pregar suas ideias em cadeias nacionais de rádio e televisão. Eles usam muito mal isso, quer dizer, não sabem fazer nada, eles não estão interessados em fazer nada, né? Quer dizer, agora, o que teria que fazer? Voltar a fazer aquele processo que ocorreu durante a ditadura militar. As organizações lá embaixo, né? No sindicato, nas associações de bairro, né? Essas associações de bairro, você mencionou como jornalista, ia naquelas associações, né? Me lembro de uma experiência também no Jornal Diário da Manhã, fui editor lá durante um certo tempo do noticiário local. Eu tinha 22 repórteres, era um privilégio danado com 22 repórteres, né? Cobrir um bairro. Num bairro, e a gente escolhia cada semana um bairro para ver os problemas que tinha e tal. Os problemas, a história do bairro. A história do bairro, quer dizer, não é só o problema do faldo asfalto, da insegurança, da energia, o posto de saúde que não funciona, mas os bairros têm uma história, têm a cultura, têm a sua música, têm a sua expressão teatral, né? Tem os contadores de história, tem tudo, né? Quer dizer, resgatar tudo isso, né? E eu me lembro bem que esse processo ficou muito agudizado, apareceu muito durante a ditadura militar, né? E eu assisti um processo que se repete agora no governo federal, principalmente nos governos do PT, foi no governo Henrique Santilo. O governador Santilo, ele imaginava que trazendo para a estrutura do governo as lideranças do movimento popular, movimento social, né, ele estaria prestigiando os movimentos, né? Quer dizer, na prática, o que ele fez? Né? Ele aparelhou, né, para usar a expressão que é muito usada na esquerda, ele aparelhou esses movimentos sociais, né? E esses movimentos sociais começaram a perder expressão. Quer dizer, o diretor, o presidente de uma entidade dessa ganhava um cargo na estrutura do poder, chefe de alguma coisa, ganhava um salário que jamais imaginado, tal. Essa mesma estrutura... No momento que o líder comunitário ganhava esse salário, acabaram-se os problemas. Acabaram os problemas e os representados ficavam lá na ponta da rua, né, sem pai e sem mãe, literalmente, né? Essa mesma estrutura, nós verificamos que foi feita com muita maestria pelos governos Lula e Dilma. Essa estrutura foi montada no governo Lula, né? Por esse pessoal que conhece bem de estrutura, o pessoal de esquerda, que lutou contra a ditadura. Mas quem lutou contra a ditadura não foi só esse pessoal, foi a sociedade inteirinha. Sem a manifestação da sociedade inteira, nós estaríamos no ponto que estamos hoje. Quer dizer, o que é que nós temos hoje, por exemplo? Os sindicatos, né? Por exemplo, eu me lembro, as centrais sindicatos, a CUT, eu falo isso porque eu sou professor aposentado da UFG, quer dizer, a CUT hoje é uma instituição sem expressão como uma entidade representativa dos trabalhadores, dos sindicatos, né? Quer dizer, já tem várias divisões nessas centrais, porque essas centrais viraram espaço de barganha dessas lideranças com o governo federal, né? Quer dizer, e aí, por exemplo, nós passamos todo o governo Lula sem nenhuma greve e perdemos muito em salário, Marcelo, nas universidades federais. Tanto que o pessoal resolveu fazer greve agora no governo Dilma. Essa coisa da participação, eu lembro de ter sido testemunha viva de dois momentos históricos em Goiânia, nesse processo de redemocratização. Primeiro, um dos primeiros discursos da Teotônio Vilela, senador, naquela caravana que ele fazia pelo país, que aqui em Goiânia foi no ginásio da Católica, acanhado ali no setor universitário, Exato. Mas lotado com gente para ouvir discurso. E depois aquele comício pelas diretas na Praça Cívica, que os mais otimistas falam em 200 mil pessoas, né? Uhum. Que a Praça Cívica ficou lotada. Ficou lotada. De novo, teve alguma coisa musical, mas o principal era para ouvir os manifestos em favor da eleição direta no país. Exatamente. Quer dizer, nós perdemos esse elan na sociedade, quer dizer. Então os movimentos, eu falei da CUT, mas todas as outras centrais estão do mesmo jeito, elas negociam benesses, né? A última vez que aquela caravana que o MST fazia, que eles passavam um mês andando até chegar em Brasília, a última vez que eu vi esse povo passar aqui por Goiânia, o prefeito era Iris Rezende, o governador, né? Já era o Marconi Perillo, né?
Aí o Marconi Perillo doou, no governo do estado doou, né, R$1 milhão para o movimento, o Iris Rezende deu 800 mil. E está resolvido. Eles estavam aqui contentes, parecia tenda de sheik árabe. Né? Quer dizer, o pessoal ficava muito incomodada com o MST, né? Volta e meia aparece assim, quando recebe alguma ordem do ministro Gilberto Carvalho para sacanear lá um governador da oposição, como o Geraldo Alckmin em São Paulo, aparece o MST. Quer dizer, mas essa coisa não funciona, quer dizer, a UNE perdeu completamente a sua expressão como representante assim, legítimo do povo brasileiro, do estudante brasileiro, quer dizer, a gente não vê mais a manifestação com tantos problemas, no momento assim por exemplo, vamos pensar aqui o processo do mensalão mesmo, né? Quer dizer, em outra situação, se fosse no pré-64, né? Nós teríamos vários Vladimir Palmeira juntando 200, 400 mil pessoas na rua. O mensalão acho que é um retrato bem disso que você está falando, João Mar. Nós tivemos muito mais manifestação a favor dos condenados do que... Pois é, essas entidades... Por uma punição maior. Essas entidades estudantis, de trabalhadores, sindicatos, né, apoiando políticos que durante 7 anos de processo conduzido pelo ministro Joaquim Barbosa, mais que comprovada a participação, a meter a mão no dinheiro público, né? Fizeram o tráfico de influência, jogaram pesado, né? Quer dizer, não houve uma manifestação a favor, né, das ações do Supremo. Nenhuma, Marcelo, nenhuma. As manifestações têm uma carta no Popular, uma carta no Correio Brasiliense, uma outra no outro jornal qualquer. Uma carta que ninguém vai ler, né? As redes sociais colocando o Joaquim Barbosa como herói. Agora, e como é que você está vendo o processo eleitoral, João Mar, dentro desse quadro aí político? Dilma é realmente a favorita à reeleição? Ela ainda é favorita. Dilma é favorita, porque quem está no poder, ela tem toda a visibilidade que a ação de poder tem. Quer dizer, está todo dia na mídia, nas televisões, nos jornais. Mesmo falando bobagem, ela está na mídia, né? Quer dizer, a oposição só vai entrar na mídia a partir de agosto, né? Praticamente a partir de agosto. Quer dizer, então, agora há uns dados interessantes se a gente analisar, quer dizer, o próprio Partido dos Trabalhadores anda preocupado com os rumos do governo Dilma. Saiu agora essa semana, não é? Uma pesquisa, semana passada, final da semana, final de semana ruim para o governo, né? Antes se dizia que a Dilma continuava, ela não sai dos 43% de preferência, que é um número bom, né? Mas o próprio ex-presidente Lula disse que não é um número confiável para começar uma campanha, né? Quer dizer, porque ela tem os mesmos 43% de rejeição. De rejeição 43. Também, E aí saiu o mesmo Ibope fez uma pesquisa, né, mostrando, não era para ver o viés eleitoral, para ver a satisfação da sociedade brasileira com a presidente Dilma, né? Quer dizer, então ela está 36%, né, de aprovação. Na realidade, se os jornais fizessem jornalismo, diria que ela estava com 74% de desaprovação, sabe? Falava o contrário. E aqui também em Goiás, aqui esse tempo atrás Pois é, e aí o interessante é que o discurso político abandona o viés ideológico, abandona qualquer viés de gestão e fica só nesse rame-rame da política, quem é melhor. É aquela coisa de menino, né? Quem for homem, cospe aqui, né? É mais ou menos isso. Passa um risco no chão, né? Aí o pessoal da oposição aqui fala que está na hora do Marconi sair porque é preciso ter alternância, porque ele já vai completar 16 anos, não pode ficar mais do que 16 anos. Brasília está completando 12, está chegando perto e não fala em alternância, né? E não fala em alternância, quer dizer, é engraçado porque... A própria rejeição da Dilma, as pesquisas têm mostrado aqui em Goiás, ela é maior do que a do próprio governador Marconi. Exato, exatamente. E se fala da rejeição do governador Marconi, não da rejeição da Dilma, claro, porque tem um processo estadual aqui. Exato, são estruturas diferentes. Mas eu vejo assim, Marcelo, quer dizer, apesar de toda... Quer dizer, e essa rejeição da presidente Dilma, porque o povo não é besta, né? A sociedade está percebendo, né? Quer dizer, por exemplo, eu não sou contra trazer médicos de lugar nenhum do mundo para cá, né? Precisei trazer. Nem de Cuba? Nem de Cuba, desde que quer dizer, antes, quer dizer, um ano antes, o ministro Padilha, né, que é o candidato ao governo de São Paulo pelo PT,
Eles tramaram isso na surdina, como se fosse um governo de esquerda, como se estivesse na oposição. Oposição aqui, a sociedade brasileira, isso no poder há 12 anos, né, Marcelo? Quer dizer, isso é tudo escondido. Foi um contrato, por exemplo, eu vejo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, Marcelo, por exemplo, não há um conflito bélico no mundo em que as forças armadas da Bélgica não são convidadas para ir lá com força de pacificação. Eles vão lá, é um contrato com o governo belga ganha uma grana, esses militares ganham um salário maior, igualzinho o Brasil está ganhando lá no Haiti. É um contrato feito, né, Nações Unidas, né, com o governo brasileiro, né? É tanto que, quer dizer, não há nenhum por que não faz contrato direto com Cuba, né? Por que não faz com outros médicos, um médico americano, médico espanhol, né? Quer dizer, então faz umas coisas assim, dão um viés ideológico, uma coisa. E a questão é, estou dizendo que o povo não é besta, Marcelo, porque todo dia você vê em todos os programas de televisão de Goiânia, né? Quer dizer, os postos de saúde continuam a mesma porcaria de sempre, né? Quer dizer, não adianta, quer dizer, falta remédio, falta tudo no Brasil, então não adianta. Quer dizer, quem atua na área sabe que teria que ter mais médicos, mais odontólogos, mais enfermeiros, mais CAIs, mais salário, né? Mais salário. Não, a questão muito maior, está provado por A mais B que não adianta você resolver um ponto da equação e não resolver o resto. Você melhora, há uma melhoria sim, em algum aspecto, mas no global você não tem melhoria significativa. E aí parece que há uma birra assim, do governo da presidente Dilma com o setor produtivo, né? Quer dizer, com o agronegócio, com tudo, né? Apesar de ela ter a grande expressão do agronegócio, a senadora Cátia Abreu, lá do Tocantins, lá da minha terra, né? E hoje é uma consultora dela, quase uma assessora dela, bateu tanto no governo Lula, né? O presidente Lula, ele colocou o ministro Roberto Rodrigues, ministro da Agricultura, é um grande quadro, sabe tudo, arrumou tudo, não tinha, quer dizer, não deixou, ele respeitou aquela carta, os princípios da Carta aos Brasileiros, né? A Dilma não, ela está sempre reticente com o mercado, quer dizer, uma visão de esquerda que não faz sentido mais, né? Que nem se fazia sentido algum tempo atrás, né, Marcelo? E fica esse viés, né, quer dizer, enrolado com um presidente ruim, né, da Venezuela, com os piores da América Latina, né? A Argentina numa crise, um país assim que é o antro da corrupção. Parece que o momento é outro, porque o momento iniciado com o eterno presidente Lula é de respeito aos contratos, respeito ao que está estabelecido e tudo mais. E volta e meia, essa posição da Dilma, que é uma posição mais característica de esquerda, parece que a posição da esquerda se sobrepõe a tudo isso. E é uma bobagem, o mundo mudou, Marcelo. Eu vejo assim, você vê, você analisa assim, o agronegócio. Esse tempo atrás eu fiz uma revista, fiz 3 edições da Revista Agrícola. Eu conheço um pouco essa área, curiosamente eu fiz uma revista Ruralidade, né? E andei por essa região toda, interior aqui, Bahia, sudoeste da Bahia e tal, né? Quer dizer, nesse novo campo de produção do Brasil, eu não vejo espaço para a existência do movimento comum, para a lógica do MST. Há um espaço, quer dizer, o governo tinha que investir na agricultura familiar, que é um projeto que vem do governo Fernando Henrique. Era ampliar essa coisa, né? Quer dizer, ampliar essa coisa, quer dizer. Então, fica essa coisa da miséria política, né? Eu vou atender isso aqui, é como se fosse um favor. E o presidente foi lá no Pernambuco, que agora tem um adversário, o governador, né? Pernambuco agora é um adversário e tal, né? Quer dizer, o seu governo andou porque nós demos dinheiro. Não, o dinheiro não é dela, o dinheiro é da sociedade de Pernambuco, é da sociedade de Goiás, da sociedade do Amazonas. Quer dizer, então, mas é uma percepção, não é só do presidente Dilma, é do governador de Goiás, é do governador de Pernambuco. Quer dizer, as estruturas públicas não são do Estado, são de quem eventualmente ocupa essas funções, Marcelo. Agora a sociedade está reagindo, está descobrindo, quer dizer, está mostrando a insatisfação. Quer dizer, e eu acho, assim, Marcelo, que nós vamos entrar agora numa fase assim, num túnel agora, né? É o canal da grande provação, né? O canal da Mancha, né? E pode ser o canal da Mancha, né, Marcelo? Quer dizer, Copa do Mundo, essa coisa toda, quer dizer, e tudo uma grande mentira com esses estádios, a iniciativa privada, o Estado está bancando tudo, vai ser um rumbo extraordinário, né? Dias atrás eu estava conversando, não seria mais fácil para o governo assumir, olha, a Copa é importante do ponto de vista estratégico, é uma opção que o país fez, está gerando empregos e o governo está colocando dinheiro sim, porque o país está acreditando. Não era mais fácil enfrentar essa discussão, enfrentar esse debate? Marcelo, posso dar um exemplo para você aqui? Pode. O nosso telespectador.
Eu estudei uma época em Barcelona, né? E estava aquele campus da Universidade Autônoma de Barcelona, Marcelo. E ali, o que é que acontece, né? Aí eu fui lá conhecer, os colegas lá foram me mostrar o campus da Autônoma de Barcelona, que fica um pouco afastado, né? E aí, Marcelo, né? Isso aqui, professor, isso aqui, João Mário, isso aqui é a Vila Universitária, né? Essa Vila Universitária aqui atende tantos alunos, não sei o que mais, assim. E aí foi mostrando, né? Aquilo ali é a reitoria, aquelas são as salas dos grandes laboratórios da área de tecnologia. Diz assim, mas como é que vocês conseguem construir aqui? Então, nós construímos isso aqui, nós estávamos com um problema de orçamento aqui para terminar a construção da nossa universidade, né? Que é a universidade típica da Catalunha, né? Nós construímos isso aqui é a sobra boa da Olimpíada de Barcelona. E aqui, onde era a Vila Estudantil, ficava a segurança. Naqueles prédios ficava a comissão da Olimpíada. E foi falando assim, então, quando acabou a Olimpíada, né? E só fizeram a mesma empresa, sem nenhum aditamento a mais, sem nenhum recurso a mais, fez a adaptação para a instituição de ensino e adaptou tudo. Não teve um recurso a mais, Marcelo, quer dizer, quando eu vi o negócio da Olimpíada e Copa do Mundo assim, aí eu pensei assim, se tiver os resultados que houve em Barcelona, o Brasil vai sair daqui muito maior, muito melhor. Mas não é o caso. Não vai ter, nós vamos ter só os estádios. Agora, João Mário, vamos voltar àquele tempo do repórter talentoso, jornalista talentoso, que conheceu Iris Rezende no auge da sua volta à vida pública, né? Dentro daquele processo de redemocratização, eleito governador de Goiás em 82, comandando aquele comício das diretas, comandando lutas democráticas e tudo mais. E agora, Iris Rezende participa de mais uma eleição ou não, na visão do senhor? Eu acho que ele entregou os pontos. Acabou. Acho que ele entregou os pontos porque ele confiou muito no Taco, né? E houve um grande desgaste, porque o Júnior Friboi sabia que se ele fosse tentar entrar no PMDB pelas mãos do Iris Rezende, ia acontecer o mesmo processo que aconteceu com o Vanderlan. Ou com o Henrique Meirelles. Ou com o Henrique Meirelles. Do Vanderlan foi ainda mais interessante, porque o Vanderlan, e na época eu estava numa emissora de rádio e cheguei lá, estava o Vanderlan falando da sua alegria de entrar no PMDB, né? E a Elisete, né, assessora dele, nossa amiga, né, nossa querida Elisete. Elisete Araújo. Ela falou assim, professor, o nosso chefe entrou agora, aí falou assim, vou falar bem alto o que eu acho disso. O pior passo que o Vanderlan deu na vida dele. Por quê? Por que você está falando isso? Porque o Iris liberou para ele andar pelo interior. Ele está andando, mas acho que o Iris não vai ligar para os caras, quer dizer, vai receber bem. E o Iris não vai deixar ele andar, o Adib Elias não vai deixar andar, mesmo o Maguito Vilela não vai deixar andar, quer dizer, as covas criadas pelo PMDB não vão deixar andar. Eu acho que o Friboi foi alertar sobre isso, e aí cometeu o grande erro da vida dele, né? Entrar no PMDB por Brasília, com Michel Temer, que não conhece de longe a estrutura de Goiás, né? Quer dizer, e aí isso provocou um desgaste muito grande, quer dizer. E aí, o Iris sonhava, quer dizer, essa parceria, quer dizer, algum dia o governador Iris vai explicar o que é que deu nele para fazer essa parceria com o PT, né? Porque o PT hoje só sobrevive em Goiás por causa do PMDB do Iris Rezende, né? Quer dizer, e agora com um encontro de sábado, o PT consolida uma candidatura. Consolida a candidatura, o Iris acha que ele não tem função mais a fazer nesse processo, né? Eu acho que ele não vai se candidatar a nada, será uma grande zebra se ele se candidatar a alguma coisa, viu? Vamos embora, João Mário. Já me deram 3 sinais ali, senão eu gostaria de ficar até meia-noite contigo aqui. Tá? Obrigado pela sua presença no Jornal Argumento. Um prazer imenso. Obrigado. E a gente volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um convidado especial e muito assunto do momento para você. Obrigado, um abraço a todos e até amanhã.